você abrir a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, verso 28. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus assim diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por que muitas pessoas desistem do Evangelho, ou desistem de seguir a Cristo, ou deixam de seguir a Cristo, deixam de amar a Cristo? Muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm ficado pelo caminho. E é porque, queridos, as coisas não aconteceram, não acontecem da maneira como nós queremos, ou como nós imaginamos, ou como nós pensamos que tem que ser feito. Se não for da minha maneira, não é assim que eu quero. E porque também, queridos, nós achamos que quando nós aceitamos a Cristo, os nossos problemas acabaram. E infelizmente existe um evangelho muito light sendo anunciado aí fora, sendo pregado aí fora, né? De conquista, 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 conquista. E às vezes não vem a conquista. Queridos, a chuva desce para maus e para bens. O sol nasce para os maus e para os bens. A partir do momento que você nasce, abre os seus olhos e começa a respirar, você já está sujeito a todas as enfermidades que podem existir no mundo. Se vier frio, você vai sentir o frio. Se houver o calor, você vai sentir o calor. Nós vamos ter que passar pelo fogo. Nós vamos ter que passar pela água. A diferença é que o fogo não vai nos queimar e na água nós não vamos afundar. E agora, quando nós vamos para o texto de Romanos, nós vamos ver no Paulo, queridos, dando alguns versículos que nós usamos muito no nosso dia a dia, principalmente nós cristãos. Quer ver você falar amém? Se Deus é por nós, vocês conhecem, não é isso? Se Deus é por nós, outro, quem nos separará do amor de Cristo? Bonito também, né? Em Cristo nós somos mais. Olha só. Agora vamos ler o contexto aqui para você ver aqui que Paulo, como Paulo estava escrevendo isso. É um texto um pouquinho comprido, mas para você poder entender o que Paulo está falando aqui. Você pode ir junto comigo, Romanos capítulo 8, verso 18. Ele começa assim: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Começando o seguinte, que existe um sofrimento agora, mas existe uma glória que está por vir para nós que amamos a Deus. Ele começa dizendo assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem que é os filhos de Deus? Fala, eu sou. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção no nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora,
a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, esses também fez o que, Cristo? Glorificou. O texto aqui em Romanos 8, 28, ele diz assim, olha, daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus pega todos os mandamentos e resume ele em dois: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, lembram disso? E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas diz assim, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Então o texto diz assim, que quando eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. João capítulo 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Nós temos que pegar o texto, não fora do contexto, e entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo, depois nós vamos ver mais para frente, tudo que o apóstolo Paulo passou, a perseguição, a dor, o sofrimento. E nós achamos que nós, como cristãos, nós não podemos passar por sofrimentos, nós não podemos passar por perseguições, que não vai acontecer nada conosco. Muito pelo contrário, queridos, é nós que vamos sofrer a perseguição, é nós que vamos sofrer os ataques. Por quê? Porque quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, aí que vão vir as batalhas. Mas se nós formos entender esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, tudo isso que está acontecendo, todo esse sofrimento, toda essa dor, não se compara ao que está por vir, não se compara a essa glória que está separada para nós que amamos a Ele. Essa glória do porvir. Porque aqui, queridos, as coisas passam muito rápido, o tempo passa muito rápido. E aí quando passar, e aí, queridos, qual será a glória do porvir que o apóstolo Paulo está falando? Se eu amo a Deus, se eu obedeço a Deus, eu sei que tudo tem cooperado para o meu bem. E eu creio que tudo que tem acontecido tem cooperado para o seu bem. E às vezes nós questionamos, assim, por que crente ou cristão passa por sofrimentos? Por que nós temos que passar por isso? A pergunta é, por que nós não podemos passar? Se Jesus passou o maior sofrimento, se o apóstolo Paulo passou, por que nós não podemos passar? O que nos diferencia? Nada. Estamos no mundo. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. É o tempo. Dor de barriga dá em todo mundo, dor de cabeça dá em todo mundo. Se você bater a sua joanete, você vai gritar. Faz parte, queridos, faz parte. Mas quando Deus terminou a criação, quando Deus terminou de fazer a criação, Ele viu que era bom. Quando Deus terminou de fazer ali o homem, Ele falou assim, é bom o que eu fiz. O que eu fiz é bom. Entenderam? Ele viu e falou assim, olha, é bom. O problema, queridos, não é a criação. Não somos nós.
O problema é que a criação, Adão, errou, pecou, e aí hoje nós pagamos pelo erro de Adão. O que tem acontecido conosco é tudo pela questão de um erro de um homem. E aí nós estamos sofrendo tudo isso. E aí nós gememos por quê? Porque nós queremos estar perto da glória e recebendo a glória daquilo que está por vir. Deus que Ele fez, Ele fez bom. Mas só que aí, queridos, nós gememos por quê? Porque no mundo nós temos sofrimento, tem a morte, tem a dor, tudo por causa de Adão. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos fazer uma fila, todos juntos, e vamos lá, diante de Adão, ter uma conversinha séria com ele, não é isso? Às vezes as pessoas culpam Eva. Se Adão tivesse sido aquele cabra macho, entendeu? Ele ia pegar Eva, cai fora, faz outra aí para mim, Deus. Nós estaríamos todos lá no paraíso. Eita. Mas Paulo, queridos, ele usa aqui algumas palavras para descrever a situação que o homem está enfrentando hoje. No texto que nós lemos, ele fala sobre sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústias. Nesse texto que nós lemos aqui, ele destaca esse sofrimento que nós enfrentamos. Sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústia. Tudo nesse contexto aqui ele está dizendo o que nós sofremos hoje. Só que nós não temos que se concentrar nesse momento de dor aqui, de sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústia. Sabe onde nós temos que concentrar, queridos? Nós temos que ter o nosso olhar para frente, na glória do amanhã. Sabendo que tudo que eu tenho passado hoje, toda a dor que nós temos passado hoje, ela tem uma esperança. E a esperança é Cristo, que um dia eu vou estar no céu, sentado com Ele ali nas bodas do Cordeiro. Porque senão não vai valer a pena. Agora, existe uma corrida a ser feita. O start começa aqui, eu tenho que chegar até a Cristo. Só que existe batalhas, existe dificuldades, existe lutas para acontecer. Mas eu tenho que chegar lá. Um dia eu pregando até falei sobre isso. Que os soldados, quando eles vão para a batalha, na época de Cristo, principalmente os soldados romanos, dos imperadores, eles iam para as batalhas, às vezes eles ficavam anos nessas batalhas. E aí quando eles voltavam, antes deles entrarem na cidade, eles ficaram para o lado de fora. Vocês já viram mostrar muito aqueles arcos do triunfo? Já viram falar? Né? Em todos os lugares das cidades antigas existem aqueles arcos. Por quê? Porque quando eles chegavam da batalha, eles ficavam para o lado de fora da cidade, esperando que todo mundo se preparasse. O imperador ficava na frente, as mulheres da família ficavam no lado, esperava todo mundo chegar, se concentrar, para que esses soldados entrassem e chegassem para serem recepcionados com festa, com alegria, e eles fazendo a festa para eles. Só que muitos desses soldados que estavam ali, estavam às vezes faltando um olho, faltando uma mão, machucados, feridos, sendo carregados por outros. Mas quando eles chegavam ali e viam aquele arco do triunfo, que é chamado arco do triunfo, mancando, doendo, ferido, carregados por outros às vezes, queridos, mas ele sabia que ele ia chegar lá. Por quê? Porque ele venceu a batalha e todos estavam batendo palma para ele, saudando ele. Ele sabia onde ele ia chegar, porque ele venceu. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida, sabendo que meu destino é o céu, meu destino é Jesus Cristo. Não importa como eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar. Não importa se está faltando o pé, mancando, mas eu vou. Não importa se está faltando cabelo, eu vou lá. Não interessa, entendeu? Não importa como eu estou machucado, como eu estou ferido. Não importa se eu estou sendo carregado, mas eu vou para o céu. Meu destino é o céu, meu destino é a cruz, meu destino é Jesus Cristo. E eu sei que quando eu estiver chegando lá, os anjos vão estar fazendo a maior festa. Ah, você conseguiu, você venceu, parabéns, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Ainda que estivesse sem olho, ainda que estivesse sem perna, ainda que estivesse sem mão, ainda que estivesse carregando, ainda que estiverem te carregando, mas você vai entrar no céu.
Então não importa o sofrimento que você está passando hoje. O que importa é a glória do amanhã, de estar com Jesus. Está doendo? Não se preocupe. Está sofrendo? Não se preocupe. Jesus Cristo sofreu muito mais. E Ele suportou até o fim. E Ele venceu. E Ele vai estar lá. Quando você chegar, Ele vai estar lá te recepcionando, dizendo assim: good job, valeu a pena, você não desistiu. A igreja entende isso? Romanos capítulo 8, verso 18, dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E essa glória é Jesus Cristo, queridos. O cativeiro de dor hoje se transformará na liberdade gloriosa do amanhã, daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, Cristo. E nós não podemos desanimar nesses momentos de sofrimento e de provação, porque nós sabemos que Deus está trabalhando em meu favor e a seu favor. Você pode falar assim no teu coração bem baixinho: Deus está trabalhando. É no teu coração, só você faz. Deus está trabalhando. Agora fala: Deus está trabalhando. Hoje você não entende, mas Ele está trabalhando. Hoje você não compreende, mas Ele está trabalhando. Hoje você pode ver isso como sofrimento, mas Ele está trabalhando. Sabe, queridos, o plano de Deus, ele tem dois objetivos: o seu bem, o bem da pessoa que está ao seu lado, e a glória dele. O objetivo de Deus com você são esses dois: a glória dele e o seu bem. O nosso sofrimento de hoje, queridos, é apenas a garantia de que nós vamos receber muito mais da glória quando Jesus Cristo voltar. Você está preparado? Está preparado? Não importa se estiver faltando alguma coisa, mas você vai. Você vai subir. O seu destino tem que ser o céu. Em Romanos 8, continuando, o apóstolo Paulo, no verso 31, ele diz, né? Falando ali, ele fala, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no verso 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falamos muito isso, não falamos? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E ali vai, né? Mas vamos ver o contexto aqui. Aí ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta aqui nós temos que entender a continuação dela. O que vai nos separar do amor de Cristo? Ele continua me amando. Ele continua te amando. E ele diz assim: quem separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que pode te separar do amor de Cristo? Às vezes isso daqui pode forçar com que eu queira separar, mas Ele não deixa de me amar. Ele continua me amando e continua te amando. E aí ele continua, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí no verso 37, que nós falamos muito: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou,
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, queridos. Sabe por quê? Porque quando Ele olhou para você, Ele te amou de uma maneira sobrenatural. E Ele entregou a vida dele por mim e por você. O sofrimento maior foi Ele quem fez. A dor maior foi dele. A entrega foi dele. O que nós estamos passando hoje não se compara a nada do que Jesus pagou por nós. Não se compara. Então, o que eu tenho passado hoje, nas minhas lutas, nos meus sofrimentos, eu quero dizer para você que a minha luta é maior que a sua, e a sua é maior que a minha, porque a luta pessoal, queridos, é sua, é pessoal. Então a sua dor, ela é maior do que a minha, porque é você que está passando. A minha dor é maior do que a sua, porque sou eu que estou passando. Agora, esse sofrimento, essa dor, essa angústia, vai fazer com que eu desista, vai fazer com que você desista do amor de Cristo? Porque Ele não desistiu de você. Ele não abandonou você. Ele continua te amando. E por amar tanto, queridos, por te amar tanto, Ele entregou por você. Ele diz: o que pode me separar do amor de Deus? O que pode separar? A morte, a dor, o sofrimento, a angústia, principados, potestades, demônios. Nada pode me separar do amor de Cristo. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Não importa o momento que você está passando, não importa o momento que eu estou passando, Ele continua me amando. Não é pelo que você tem ou como você está, é como está o seu coração diante dEle, declarando que você o ama. E aí, queridos, nós vemos aqui que quem está falando é o apóstolo Paulo. E às vezes é bonito você ver e falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha quem foi Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo, em sua defesa, dizendo quem ele é. Está comigo? 2 Coríntios 11, 23. Diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisão, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, em jejum muitas vezes, frio, nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Queridos, se a gente visse o Paulo hoje falando sobre ele, eu falo assim, cara, você está em pecado. Você está com uma maldição sobre você, que não vou ter que jogar sal grosso, espada de São Jorge e fazer tudo para poder te quebrar isso na sua vida. Brincadeira, tá bom? Não use isso. Olhando por tudo que esse homem passou, queridos, nós falamos assim, esse homem está amaldiçoado. Esse homem fez tudo de errado. Esse homem está em pecado. Olha tudo que ele passou. E tudo isso ele passou por amor a Deus, amor a Cristo. E continuou firme, continuou amando,
continuou servindo. É muito fácil quando está tudo bem louvar a Deus. É muito fácil falar de Deus quando está tudo bem. E é muito fácil você orar pelos outros quando está tudo bem. Agora, quando você está sofrendo, a sua fé abala. É muito fácil eu orar por alguém que está enfermo, mas quando eu estou enfermo, ou quando tem alguém na qual eu amo, orar por eles é a coisa mais difícil. Tudo que esse homem passou, ele não deixou de amar a Cristo. Ele não deixou de estar com Cristo. Agora, os nossos sofrimentos que nós temos passado hoje, será que se compara ao que esse homem passou? Apanhou de chicote, de vara, 3 naufrágios, foi preso, passou fome, passou frio, perseguição. E aí, nós aguentaríamos isso? Com o evangelho que tens pregado hoje, aguentaríamos? No evangelho light que tem se pregado hoje, um evangelho na qual dizem assim: não precisa carregar a sua cruz, deixa que eu carrego, deixa que os outros carreguem, não é necessário. Sendo que Jesus falou assim: olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Sofrimento, queridos, lutas, faz parte de quem está vivo. Se você está vivo, se você está passando por sofrimento, por dores, por lutas, fique feliz. Significa que você está respirando e você está vivo. Porque o nosso destino é fala glória. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo mais uma coisa. Ele diz assim: e disse-me, a tua graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí estou forte. Mais um texto que a gente gosta de falar. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Mas para você dizer isso, você tem que falar assim: olha, a graça de Deus me basta, né? Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem, queridos? Cristo. Por amor de Cristo é que nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Pastor, eu vim aqui hoje para escutar uma palavra de me deixar daqui sair bem. Eu espero que você saia daqui bem, sangrando, com as suas costas sangrando. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente nós temos enfrentado dias na qual as pessoas estão buscando palavras que a edifiquem. Palavras que, como diz o texto, nos últimos dias o povo teria coceira no ouvido e fosse buscar aquilo que eles querem ouvir. Mas é necessário nós estarmos preparados para esses últimos dias que nós estamos enfrentando. E para enfrentar os últimos dias, nós temos que estar preparados para perseguições, para batalhas, para injúrias, para perseguições, fome, frio. Nós temos que estar preparados para saber e declarar que eu sou cristão. Eu li um texto esses dias atrás, uma reportagem de uma menina, uma jogadora, acho que aqui dos Estados Unidos, que ela colocava no seu Instagram que ela era cristã e fazendo posts. E ela começou a ser perseguida por isso. A atitude dela foi chegar no Instagram e: desculpa ter ofendido vocês, não vou falar mais sobre isso. Sendo que não, a minha fé, nada vai abalar ela. Quem eu amo e quem eu sigo. Hoje você colocar uma bandeira de Israel e declarar o seu apoio para Israel, é você ser perseguido. Mas é promessa.
Não diz isso? Que aqueles que apoiassem Israel seria perseguido? Declarar o seu amor a Cristo é você ser perseguido. Dizer que você é cristão é você ser perseguido. E aí? Quem nós vamos ser? Dizer o amor de Cristo, ou nós vamos se tornar agentes secretos de Deus? Agentes 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. Eu tenho que estar preparado para falar do amor de Cristo. Eu tenho que entender o que Deus tem para a minha vida. E saber, queridos, que eu não vou desistir na perseguição. Você também não vai desistir. Porque o meu destino, o seu destino, ele tem que ter um. Qual é ele? Céu. O seu destino é o céu. E para chegar no céu, talvez você vai chegar faltando algum pedacinho. Mas você vai chegar. Você vai chegar lá. E nada vai separar do amor de Cristo. Nada vai te separar do amor de Cristo. Novamente, nada. Então esteja preparado, queridos. Esteja preparado para enfrentar as batalhas. Só que nós temos um general que não dorme. Nós temos um general que nunca perdeu uma batalha. Ele não conhece derrota. E tudo está nas mãos dele. E para onde nós vamos, ele está junto conosco. Você crê nisso? Você pode fechar os teus olhos um pouquinho? O louvor pode subir. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que me amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, as batalhas que você tem enfrentado, o sofrimento que você tem vivido esses dias. O Espírito Santo de Deus colocou essa palavra durante toda a semana para trazer para a igreja. Para falar sobre o sofrimento do presente. Porque existem muitas pessoas que estão aqui que têm passado por lutas terríveis, sofrimentos, angústias, decepções, más notícias. Oh Deus. Pessoas que entraram aqui hoje, que colocaram no coração há poucos dias e até essa semana dizendo assim: não aguento mais, vou desistir. Porque vale a pena servir a Cristo. Do que vale a pena adorar, do que vale a pena seguir, fazer, orar, jejuar, dizimar, ir para a igreja, do que vale a pena? É tudo que eu tenho passado, tudo que tenho vivido. Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não está vendo? Não era a palavra que eu queria trazer nesse dia, não era ela, mas o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração que teria que ser essa palavra por causa de algumas pessoas que estão aqui dentro hoje, que precisaria ouvir essa palavra, para que a palavra para você é assim, ó: não desista, não desista, porque o seu destino é o céu. O sofrimento não se compara à glória que está por vir. E ele me mostrava que pessoas que estão aqui nesse dia queriam desistir, queriam parar e abandonar, e dizendo: não vale a pena. Olha tudo que eu tenho passado. Labaço, Shemana.
Mas é necessário trazer essa palavra para você hoje, e que você sinta-se amado, amada pelo Senhor, porque a palavra é para você, especialmente para você, dizendo assim: não desista, você vai chegar ao final, você vai chegar, e o seu destino é o céu. Tudo que você tem passado faz parte, e Ele não perdeu o controle, Ele tem tudo nas mãos dEle. Você é especial, porque mudou tudo na palavra, mudou tudo no ambiente, por causa do amor dEle por você.